na igreja que a gente congrega, que a gente não tem ideia, nós não temos ideia do privilégio que é podermos abrir nossa Bíblia diariamente, meditar diariamente na palavra de Deus. Enquanto tem irmãos nossos que estão sendo perseguidos, não tem as mesmas regalias que nós temos, que ter a Bíblia à nossa disposição para nós lermos, meditarmos na hora que a gente quiser, é uma regalia, um privilégio muito grande. Infelizmente, muitos crentes não têm ainda, não se deu conta disso. Passam dias e dias, está lá a sua Bíblia, está lá a palavra de Deus prontinha para falar com eles e eles estão inertes, né? A poderosa palavra de Deus que está ali. Então, é um motivo de alegria imenso para mim poder estar meditando hoje, junto com os irmãos, uma porção da palavra de Deus. E gostaria que os irmãos tivessem, se possível, aqueles que tiverem com suas Bíblias próximas, abrindo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, capítulo 15. Marcos 15, a partir do versículo 6, eu fiz aqui alguns apontamentos daquilo que eu creio que Deus tem para falar ao nosso coração nessa noite, mas são apenas apontamentos, né? O que Deus vai falar ele não segue roteiro humano, né? A gente faz, mas a obra de Deus, a palavra de Deus, a gente está aqui apenas para transmitir aquilo que Deus tem colocado, tem falado no nosso coração, graças a Deus que diariamente. Então, Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 6, diz o seguinte: ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Versículo 11. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele que chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Versículo 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, entregou para ser crucificado. Porção da palavra de Deus que é conhecida e muitas vezes a gente passa por ela e não se dá de conta da preciosidade que estão nesses versos aqui. Porque esses versos, ele retrata algo maravilhoso que nos sustenta, que é a evidência da graça de Deus. A graça de Deus está expressa aqui nesses versos. E eu gostaria de, hoje, meditar com os irmãos exatamente nisso. Exatamente sobre uma graça que, inclusive, até intitulei nossa meditação de hoje, de uma graça transformadora e capacitadora. Então, uma graça que transforma o ser humano, transforma de um velho homem, um novo homem, mas uma graça que também capacita. Quando a gente fala de uma graça que capacita, é aquela graça que nos sustenta na nossa luta diária contra o pecado. Então, Deus, ele nos salvou pela sua maravilhosa graça, que a gente define graça como aquele favor que nem eu nem você merecia, mas mesmo assim Deus fez. Só que, além dessa graça nos salvar, ela também é suficiente para nos capacitar. E quando eu falo capacitar, volto a dizer, capacitar na nossa luta diária contra o pecado. Nós não temos motivos para viver como escravos do pecado
porque existe uma graça que me capacita a ser vitorioso contra esse pecado. E muitas vezes a pessoa aceita Jesus, confessa Jesus como Salvador, e eu sei que no início da caminhada ainda está aprendendo, e é difícil para um novo convertido, muitas das vezes, mas às vezes o cristão, o crente tem 10 anos de vida cristã e ainda está naquela luta árdua contra o pecado. Por exemplo, contra o vício. 10 anos lutando contra o vício, não. Eu não creio num Deus que demora 10 anos para libertar do vício. Existe uma graça que capacita contra o pecado, independentemente de qual seja esse pecado. Então, os versos lidos aqui retrata que existe graça. Existiu graça na minha vida e na sua vida para me salvar, para lhe salvar, e existe graça para me capacitar numa vida vitoriosa contra o pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado, porque existe graça que lhe capacita. E a gente vai, junto com os irmãos, meditar nessa preciosidade da palavra de Deus. Então, a graça, ela é capacitadora e ela é transformadora. A graça que me transforma do velho homem no novo homem, a graça que me capacita a viver vitoriosamente sobre o pecado. Os irmãos mantenham marcado, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus, eu gosto de, além de meditar e falar sobre a palavra, eu gosto de ir no ponto, no foco, no que a palavra de Deus diz, porque ela é perfeita. A palavra por si só se explica. E Mateus, no capítulo 1, veja o que aqui diz aí Mateus, no capítulo 1, peço que deixe marcado no livro de Marcos, mas Mateus, no capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte, olha o que o anjo falou para José, esposo de Maria. Veja bem aí. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Aí, a parte B do versículo. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, ele, Jesus, veio com a promessa de salvar o seu povo dos seus pecados. Em que sentido? No sentido que o pecado, o salário do pecado é a morte, que conduz ao inferno? Sim. Mas também salvar da escravidão do pecado. Depois que Jesus me salvou, e eu encontrei com essa maravilhosa graça que me transforma e me capacita, eu não tenho mais por que viver escravo do pecado. Eu não tenho por que cometer hoje o pecado e amanhã cair novamente no mesmo pecado. Repetir, continuamente, repetindo os mesmos pecados. Porque Jesus, de acordo com a promessa falada pelo anjo, veio salvar o povo dos seus pecados, tanto da condenação que o pecado produz, como também da escravidão. A palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nem eu, nem você, nem qualquer um que tenha se encontrado com essa graça, que é transformadora e que é capacitadora, ele não pode viver na prática do pecado. Por quê? Porque existe graça que capacita você e que capacita a mim a ser verdadeiramente livres do pecado. Porque foi o Filho que libertou você, foi o Filho que me libertou. Então, você tem poder e autoridade em o nome de Jesus e viver vitorioso sobre o pecado. Então, existe essa promessa, que Jesus veio para nos libertar, veio para nos salvar dos nossos pecados. Então, baseado nessa promessa, é que eu creio que existe graça que me capacita. Voltando para o texto lido, que conta a história de Barrabás, e quando a gente olha para esse texto aqui, que a gente se reconhece no texto, a gente pode muito bem identificar o que é a graça de Deus. Você e eu, nesse texto, não era Pilatos, você e eu não era Jesus, você e eu, nesse texto, era Barrabás. Nós éramos um Barrabás condenado, sem perspectiva nenhuma de vida, antes que Cristo substituísse Barrabás. Ele estava prestes a morrer. Antes que você reconhecesse Jesus como Senhor de sua vida, como Senhor e Salvador de sua vida, você estava prestes a morrer. Pensa bem, se você morresse nos seus delitos e pecados sem ser alcançado pela graça de Deus, você seria condenado à morte eterna. O que foi que Cristo fez? Substituiu você. Então, existe graça que transforma.
assim como existe graça que capacita. Então, olhando para o texto lido, quem eu era? Um Barrabás que já estava condenado à morte sem perspectiva de salvação por ser um assassino. O texto retrata Barrabás como um assassino e amotinador. Veja o versículo 7. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. Barrabás era assassino. E segundo a lei do próprio Deus, que já vamos ver, segundo a lei do próprio Deus, aquele que comete morte é digno de morte. Então, Barrabás cometeu uma morte, um homicídio, era digno de ser morto. Da mesma forma, eu e você herdamos de Adão uma natureza de assassino. Então, nós éramos, sem a graça de Deus, dignos de morte. Então, vamos entender o que é graça a partir desse sentido, de onde foi que Deus nos tirou, o que é que estava reservado para nós, e através da graça de Cristo, nos substituiu de uma maneira tão sublime, que nosso destino era o inferno, e ele nos conduziu ao céu. Então, baseado nesse texto, também em Gênesis, os irmãos precisam abrir, mas Gênesis no capítulo 2, para a gente fazer um comparativo, como Barrabás era um assassino, e eu e você também herdamos uma natureza assassina vinda de Adão. Gênesis no capítulo 2, versículo 17, não preciso abrir, mas diz o seguinte, Deus falando para Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Adão recebeu uma palavra revelada de Deus, que se ele comesse do fruto proibido, ele morreria. Foi o que Adão fez? Comeu. Então, o que foi que Adão cometeu? Um suicídio espiritual. Foi isso que Adão cometeu. Ele cometeu um suicídio espiritual, ou seja, ele matou a si próprio, espiritualmente falando. Por quê? Porque ele sabia que se comesse daquela árvore, ele morreria. E quando alguém come algo, sabendo que vai morrer, está cometendo suicídio. Adão cometeu suicídio espiritual. Adão matou a si próprio. E a natureza de Adão foi transferida aos seus descendentes. Ou seja, essa natureza de assassino foi transferida aos seus descendentes. Tanto é que o primeiro filho de Adão cometeu o crime de assassinato. E eu e você herdamos essa natureza de Adão, até que nos encontramos com o segundo Adão, que é Cristo. Então, eu e você herdamos essa natureza de Adão, essa natureza assassina. Da mesma forma, o que eu estou querendo dizer com isso? Que da mesma forma que Barrabás era um assassino, condenado à morte, eu e você herdamos a natureza de um assassino, Adão, que assassinou a comunhão com Deus. Então, o que estava previsto para Barrabás era a morte. O que estava previsto para mim e para você também era a morte. Da mesma forma que Barrabás não tinha perspectiva nenhuma de vida. Antes que Jesus o substituísse, eu e você também não tínhamos nenhuma perspectiva de vida antes que ele nos substituísse. E é isso que é graça. É essa graça que nos capacita. Então, Levítico, no capítulo 24, versículo 21, a lei diz o seguinte, ó, quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á. Mas quem matar um homem será morto. Então, segundo a lei, aquele que matar um homem será morto. Nós herdamos a natureza de Adão, de um homem que matou a si próprio no que diz respeito à comunhão com Deus. Então, o nosso destino seria o quê? A morte. E foi isso que Cristo fez. Assim como Cristo substituiu Barrabás, porque ele estava prestes a ser condenado, ele não tinha perspectiva nenhuma de se salvar. Como é que Barrabás poderia se salvar se ele era um assassino condenado? Ele não tinha capacidade nenhuma de se salvar. Da mesma forma, você e eu, absolutamente capacidade nenhuma de nos salvar. O que nos salvou foi a graça, a misericórdia. O que nos salvou foi o amor de Deus, demonstrado através de Cristo na cruz do Calvário. Então, entendamos, por mais que nós nos achemos hoje santos e perfeitos, nós não somos. E nós não éramos. Nós não tínhamos capacidade nenhuma de nos salvar. Nos salvamos pela graça. Da mesma forma que Barrabás não tinha capacidade nenhuma de se salvar, eu e você também não temos e nunca teremos capacidade de nos salvar por nós próprios. Então, quando a gente, às vezes, pensa, não, mas se eu digo assim, não, eu e você somos Barrabás nesse texto, alguém pode dizer, não, mas eu não sou assassino, eu sou filho do Pai, eu sou filho de Deus, sou filho do Pai. Se você pesquisar o significado do nome Barrabás, você vai encontrar o seguinte,
que Barrabás, ele provém do aramaico. Bar significa o quê? Filho de, por exemplo, Simão Bar Jonas, significa Simão, filho de Jonas. Bartimeu era filho de quem? Filho de Timeu. Então, esse Bar de Barrabás significa filho de alguém. E o final do nome Barrabás é o quê? Aba. Então, Barrabás era filho do Aba, filho do Pai, filho de Deus. Então, eu e você somos ou fomos um Barrabás que outrora estava perdido. Um filho de Deus, um filho do Pai, que outrora estávamos perdidos, e Cristo, através do seu sacrifício, substituindo, nos trouxe de volta ao seio do Pai. Foi isso que ele fez. Eu e você, nós, na verdade, éramos filho do Pai, assim como Barrabás era filho do Pai, porém, desfigurado, totalmente diferente do Pai, nada parecido com o Pai. Estávamos vivendo uma vida que não nos transparecia evidência alguma que éramos filhos do Pai, mas através de Cristo nós fomos trazidos para o seio do Pai. Então, Barrabás é um filho do Pai, um filho que estava perdido, desfigurado pelo pecado, assim era a sua condição e a minha condição. Mas Cristo se entregou no lugar dele para que Barrabás pudesse voltar ao Pai. Cristo se entregou por mim e por você para que nós pudéssemos voltar ao Pai. E essa mensagem ela parece de cunho evangelístico para quem ainda não recebeu Cristo como Senhor, mas a questão é que existem pessoas dentro das igrejas que ainda não entendeu o que significa graça, não entendeu ainda o sacrifício, não entendeu ainda o que Deus fez por ela, não entendeu qual era o destino dela e qual é o atual destino, porque Cristo nos substituiu. Então, Cristo veio para resgatar Barrabás, ou seja, eu e você a condição de verdadeiros filhos do Pai. João, no capítulo 1, versículo 2, diz: mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, eu e você fomos feitos filhos de Deus, porque cremos no nome de Jesus. Existe uma graça que lhe transforma. Existe uma graça que me transforma. Então, quem eu era? Um Barrabás que estava condenado à morte sem perspectiva. E hoje, quem eu sou? Um Barrabás justificado. Hoje eu sou um Barrabás justificado. O que significa isso? Que eu fui resgatado. Quando você recebe o nome de justo, significa que o verdadeiro justo, que é Cristo, imputou a você a sua justiça. Ninguém é justo por si só. Hoje eu sou um Barrabás justificado, porque o Cristo, o Santo de Deus, imputou a mim a sua justiça. A palavra de Deus diz que as nossas justiças para ele são como trapo de imundície. Por isso que eu precisei e preciso da justiça de Cristo, me justificando. Então, quando você hoje se reconhece como justificado, é porque o Cristo imputou a você a verdadeira justiça que pertencia a ele. Ele, na verdade, nos substituiu. Então, hoje eu sou um Barrabás justificado, que vive em função de buscar a imagem de Deus. Outrora era um Barrabás perdido, totalmente desfigurado e nada parecido com meu pai. Hoje eu sou um Barrabás justificado. Se eu sou um Barrabás justificado, o que eu vou fazer? Vou buscar a imagem do meu pai. E como é que eu encontro a imagem do meu pai? Olhando para o filho. Jesus veio apresentar o pai. Imite o pai, meu irmão, e você vai parecer o filho. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Se quer ser parecido ao pai, imite o filho Jesus. É através de Cristo que a gente se torna verdadeiramente filho de Deus. Veja bem, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi, no passado. O pecado desfigurou você de Deus. O pecado fez com que você perdesse a comunhão. Como é que eu volto a ser parecido com Deus? Imitando Jesus, em obediência. Como a irmã já falou hoje aqui, em obediência. A partir do momento que eu obedeço a palavra de Deus, imito Jesus, eu me torno novamente a imagem de Deus através de Cristo. O homem, ainda em seus delitos e pecados, sem reconhecer sua condição de pecador e confessar Jesus como Senhor, ele não é a imagem de Deus. Ele é transformado de glória em glória a partir do momento que ele confessa Jesus como Senhor, que ele busca a imagem de Deus através do seu Filho Jesus. Então, veja bem, Cristo, ele nos libertou e nos salvou, nos resgatou, nos substituindo. O sacrifício de Cristo foi substitutivo. Aí você imagina o seguinte, que a mão de Deus estava prestes a lhe esmagar, a me esmagar. A mão de Deus. E Isaías diz que numa concha da mão de Deus cabe toda a água da terra. Aí você imagina essa mão prestes a lhe esmagar. Prestes a lhe esmagar. O que aconteceu?
Jesus lhe substituiu. Jesus recebeu sobre si o castigo que era para você, o castigo que era para mim. Jesus disse: Pai, por esse aí, por esse aí, eu vou morrer. Tira ele, Pai. Eu fico na mira. Eu recebo o castigo que ele estava prestes a receber. Por isso que Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus me substituiu e substituiu. Isso é graça. Tirou você da mira da potente mão de Deus. E ele ficou na mira da potente mão de Deus. A justiça de Deus, ela tinha que ser feita. O homem pecou. O homem matou. Então, algo deveria ter sido feito. E foi feito por Cristo. Foi feito um sacrifício substitutivo. Você saiu, Cristo entrou. O pecado que era para ser você, Cristo recebeu em si. Isso se chama graça. Isso fez com que aquilo que era para mim, Jesus recebeu. E a justiça que é de Cristo, ele me imputou. Houve uma substituição. Por isso que o sacrifício de Cristo, ele é substitutivo. Por isso que eu sou justificado, porque Cristo me substituiu. Cristo recebeu o meu castigo. E eu recebi a glória de viver em harmonia com o Pai. Você está entendendo, meu irmão? Você, Cristo, recebeu o castigo que era para você. E você recebeu a glória da comunhão com o Pai. Louvado seja Deus por isso. Isso é graça. Não tínhamos perspectiva nenhuma de salvação. Eu e você estávamos sem perspectiva de salvação. Cristo nos substituiu. Por isso que eu sou justificado. Porque a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. E nessa permuta aí eu só recebi benefício. Eu só recebi benefício do sacrifício de Cristo. Ele foi humilhado. A palavra de Deus diz: maldito que for pendurado no madeiro. Ele foi feito maldito por mim e por você. E o castigo que nos traz a paz, de fato, estava sobre ele. E sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Eu creio que o versículo fala de sarar fisicamente. Mas a principal doença que Cristo veio salvar, veio curar através das suas pisaduras, não foi do coronavírus. A principal doença que Cristo veio salvar não foi o câncer, não foi a AIDS. A principal doença que Cristo veio nos salvar foi o pecado. Foi o pecado. Porque o coronavírus pode lhe provocar uma morte física, mas o pecado produz em você a morte eterna. O salário do pecado é a morte, não é a morte física, não, é a condenação eterna. Então, Jesus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras. Fomos sarados da condenação do pecado. Fomos sarados da condenação do pecado. Então, seu destino mudou. Você fez um giro de 180 graus. Você estava caminhando a passos largos para o inferno. A partir do momento que você reconheceu esse sacrifício substitutivo de Cristo na sua vida, você mudou o rumo e começou a andar a passos largos para o céu. E isso é motivo da gente louvar a Deus e reconhecer que existe graça que capacita e existe graça que transforma. Então, Cristo passou por todo esse sofrimento para que eu e você vivamos como verdadeiros filhos de Deus através da graça. Uma graça capacitadora, uma graça que lhe torna capaz de superar toda a adversidade do pecado. Eu não posso, já falei aqui, dizer que me encontrei com esse Cristo que me conduziu, essa graça capacitadora, e viver constantemente numa vida de pecado. Porque existe uma graça que me capacita a viver vitorioso sobre o pecado. Existe uma graça que me capacita a dizer não para o pecado, não para toda espécie de pecado. Então, existe graça. E Cristo passou por tudo isso para imputar a sua justiça e, através dela, capacitar a você ser vitorioso sobre o pecado. E eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Hebreus. O livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 4. Hebreus no capítulo 4. Veja bem o que diz o versículo 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa nos compadecer-se das nossas fraquezas. Está falando de Jesus, nosso sumo sacerdote, as nossas fraquezas,
nossa luta diária com o pecado. Porém, o que é que nós temos? Um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora veja o versículo 16 de Hebreus, capítulo 4. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, existe uma graça que lhe ajuda em tempo oportuno. Falta-nos, muitas vezes, nos falta, é chegarmos a esse trono da graça, que fala em Hebreus 16. Às vezes a gente incorre em queda sucessiva dos mesmos pecados, porque não temos chegado a esse trono da graça. Porque existe, como a palavra de Deus está dizendo aqui, existe um sumo sacerdote que se compadece de nossa fraqueza. Ele nos capacita. Resta-nos chegarmos a esse trono da graça, para que ele possa nos capacitar e nos ajudar em tempo oportuno. Que tempo oportuno é esse? Momentos de fraqueza que eu possa vir a ter, que você possa vir a ter. Mas nesses momentos de fraqueza, acheguemos-nos ao trono da graça, porque através dessa graça ele nos capacita a viver uma vida vitoriosa de pecado. Eu não posso jamais dizer que me encontrei com esse Deus, que me encontrei com essa graça e viver constantemente numa vida de pecado. Não posso dizer que estou, e eu lhe digo isso de certeza, não posso dizer que estou há 10 anos, há 20 anos, lutando contra o vício, lutando contra a pornografia, contra o adultério, se existe graça que me capacita. Se Jesus já veio, como a gente lê em Mateus, ele veio para salvar o seu povo do pecado. Ele já veio, ele já morreu, já existe graça. Então eu já sou liberto da condenação e do domínio do pecado. Eu já sou liberto da condenação do pecado e eu já sou liberto do domínio do pecado. E eu ser liberto do domínio do pecado não é apenas uma falácia que eu vou simplesmente pronunciar que eu sou liberto do domínio do pecado e viver numa vida de pecado. Eu vou dizer não ao pecado, porque a graça de Cristo me capacita para isso. Porque eu me achego ao trono da graça para que ele me capacite para isso. Então, eu não posso viver numa vida de pecado se eu me achego ao trono da graça e ele me capacita para que eu viva vitorioso sobre o pecado. Então, não existe desculpa se a gente se aproxima desse trono da graça. Então, essa graça, ela me capacita a viver como filho de Deus. Veja bem, a graça que nos foi imputada nos capacita a viver como filho de Deus. O nosso maior exemplo é quem? Cristo, o primogênito, o unigênito que se tornou primogênito. Então, a graça me capacita a viver como verdadeiro filho de Deus, porque o filho verdadeiro, ele é reconhecido pela obediência. Da mesma forma que pai, como dizem por aí, pai é o que cria, filho é o que obedece. A graça me capacita a viver como filho, o filho que obedece. Filho que não obedece não é filho. Filho que não obedece não está sendo filho. Por isso que todos foram feitos filhos através de Cristo, que não reconheceu Cristo como Senhor de sua vida e vive a sua vida a seu bel prazer, não é filho. Não é filho, porque filho vive em obediência. Não adianta eu estar frequentando uma igreja e ser desobediente à palavra de Deus, que eu não estou sendo filho. O que me faz filho não é pertencer a uma denominação. O que me faz filho é obedecer o que o meu pai me diz. O que me faz filho é eu negar as minhas vontades e fazer a vontade do meu pai. É isso que me faz. Isso que me faz filho de Deus. É obedecê-lo. É eu fazer a sua vontade. É eu amar fazer a vontade dele em detrimento da minha. Isso é que me faz filho de Deus. Então, a graça me capacita a viver como filho de Deus. O mundo não... quando você se reconhece como filho de Deus, o mundo não poderá mais lhe definir, pois você é filho de Deus e ponto final. Quando a graça lhe define como filho de Deus, acabou. O mundo não pode mais lhe definir. O mundo não pode mais lhe definir, porque a sua definição, quando você compreende através da graça que você é filho de Deus, a sua definição está na palavra. Você é filho de Deus. Então, você não precisa agradar o mundo. Você não precisa andar segundo o curso do mundo, porque você é filho de Deus. Você não precisa mais ser uma pessoa abastarda de dinheiro para ser aceito pela sociedade. A sociedade, muitas vezes, denomina uma pessoa como bem-sucedida se ela tem muito dinheiro. Então, a palavra de Deus define você como filho de Deus, independentemente da quantidade de dinheiro que você tem. Às vezes, a sociedade define
que uma mulher valiosa é uma mulher que tem determinadas formas, que tem determinado formato de corpo. Não, a sua definição não é o curso do mundo que lhe diz, a sua definição está na palavra de Deus. Ela diz que você é filho, ela diz que você é filha, e isso tem que bastar para você. Então, a graça lhe capacita para viver como filho de Deus, lhe capacita para viver como filha de Deus. Então, o mundo não poderá mais lhe definir, porque você é filho de Deus e ponto final. Não importa o que o mundo venha a definir a seu respeito, importa o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, a lei de Deus consta da sua palavra. E o que ela diz para mim é lei. E o que ela diz para você também tem que ser lei. João 12 diz, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então você foi feito filho de Deus e não precisa mais agradar ninguém além de Deus. Em Gálatas 3:26, diz que porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então a graça me capacita a me tornar verdadeiramente filho de Deus. E como filho de Deus, o mundo não pode mais me definir. Quem me define é a palavra de Deus. Outro ponto, como filho de Deus, você não vai se importar com o que o mundo caído pensa a seu respeito, quando você entende que você foi feito filho de Deus pela graça. Paulo, no livro de Gálatas, diz que busco agora o favor dos homens ou de Deus. Se fosse buscar o favor dos homens, seria servo dos homens. Mas eu sou servo de Deus, então eu busco o favor e agradar a Deus. O mundo nos imputa o contrário. Diz que eu tenho que seguir o curso, aquilo que está na moda. O mundo quer que eu siga o modismo, e sempre o modismo vai contrariar o que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Porque o seu Deus é absoluto. O seu Deus não se move para a direita e nem para a esquerda. A palavra de Deus diz que não vai ser alterado um tio nem um jota dessa palavra aqui. E o mundo não aceita um Deus que é absoluto. O mundo quer andar no relativismo. O mundo quer fazer da forma como lhes convém, não conforme a palavra de Deus. Então, quem me dita a forma de viver é a palavra de Deus, porque eu sou filho de Deus. Então, a palavra de Deus diz em Gálatas 1, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor. Então, eu tenho que compreender a minha condição de filho para que eu seja verdadeiramente liberto. Então, o filho, lembre-se bem que o filho se parece com o pai. Jesus é a minha imitação perfeita do pai. Então, se eu quero ser semelhante ao meu pai, devo imitar o filho Jesus. Então, a palavra de Deus em João 1,6 diz, aquele que diz está nele também deve andar como ele andou. Então, devemos andar como Cristo andou. É possível? Sim, é possível, pela graça que me capacita a andar como Cristo andou. Então, devemos andar em santidade como ele também andou em santidade. Devemos andar em santidade pela graça. Muitas vezes dizemos que não conseguimos andar em santidade. E, de fato, nós não conseguimos... Entenda isso. Nós não conseguimos andar em santidade pela carne. Mas a palavra de Deus diz que se eu andar conforme a carne, colherei corrupção da carne. Mas se eu andar conforme o Espírito, eu colherei vida eterna. Então a palavra de Deus é bem específica, que você tem capacidade de viver em santidade se você viver pela graça. Se você permitir que Deus faça as alterações que tem que ser feitas no seu ser. Então, nós podemos andar em santidade desde que Deus, através do seu Espírito, modifique aquilo que tem que ser modificado em nós. Muitas vezes a gente chega para algum irmão ou para um pastor mesmo, se perguntando, isso é pecado ou aquilo é pecado? Meu irmão, eu quero que você entenda isso aqui. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o meu interior do que realmente é pecado é o Espírito Santo. Por mais que o irmão ou o pastor esteja correto, mas enquanto você não buscar intimidade com o Espírito, para que o Espírito diga, eu não quero isso da sua vida, eu quero aquilo para a sua vida, não adianta pessoas dizerem, faça isso, faça aquilo. Busquem a orientação do Espírito. Em Isaías, a palavra de Deus diz, você ouvirá uma palavra, uma voz que está por trás de você, dizendo, esse é o caminho, andai nele, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Essa voz é do Espírito. Então, busque a santidade através do Espírito. Não busque a santidade através de palavras humanas. Não espere que alguém lhe diga o que você deve fazer para ser santo. Busque que o Espírito Santo lhe oriente o caminho que você deve trilhar. Deixa que o Espírito Santo faça a remoção daquilo que tem que ser feito na sua vida. Deixa que ele acrescentar aquilo que vem dele. Deixa ele tirar aquilo que não vem dele. Então, eu não consigo andar em santidade pela minha força. Eu consigo andar em santidade pela graça que vem de Deus.
Ele me capacita a andar em santidade. Não é algo que vem de mim, não é algo que vem das minhas forças, e sim algo que vem pela graça de Deus. Nós também, às vezes, dizemos, eu caio constantemente em pecado porque a carne é fraca. Às vezes se fala isso, a carne é fraca. Mas, às vezes, muitas das vezes, a gente esquece que o próprio Cristo disse, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então, não queira obedecer a Deus pela carne, queira obedecer a Deus pelo Espírito, porque realmente a carne é fraca para buscar a Deus, mas o Espírito está pronto, que o próprio Cristo disse. Então, você deve buscar pelo Espírito obedecer a Deus. É o Espírito que vai lhe conduzir. Os que são, a palavra de Deus diz, os que são guiados pelo Espírito, esses é que são os filhos de Deus. Então, Mateus 26, 41 diz, vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para buscar Deus, mas a carne é forte para buscar o pecado. E o Espírito está pronto para buscar Deus. Por isso que eu e você devemos andar em Espírito buscando a Deus, e não jamais pela carne. Então, nós caímos muitas vezes em pecado porque não buscamos andar em Espírito, enquanto a palavra de Deus nos garante em Gálatas 5,16. Digo, porém, andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, existe uma necessidade de eu andar em Espírito. E como é que eu ando em Espírito? Pela graça de Deus, buscando a presença de Deus, entendendo que quem vai me capacitar a andar vitorioso sobre o pecado é a graça, é o Espírito, nunca vem de mim. A palavra de Deus diz que é dele, por ele e para ele todas as coisas. Então, se você está de pé, ou se você pensa estar em pé, como diz a palavra, ore para que não caia, porque é o Espírito que, pela graça, vai lhe fortalecer a permanecer em pé. Não confie nas suas forças. Não acha que você é suficiente, porque você não é. Não acha que você tem mérito, porque você não tem. Você está de pé hoje porque Cristo lhe substituiu, assim como substituiu Barrabás. Você está de pé hoje porque, pela graça, ele mantém você de pé. E é preciso a gente reconhecer isso. Nunca, jamais foi mérito meu. Sempre foi glória de Deus. E é isso que a gente tem que entender. Submissão a Deus. Nos colocar no lugar, no nosso lugar. Saber que sem a graça e sem a misericórdia dele, nós não vamos conseguir. Não adianta. Não tente pelas suas forças que você não vai conseguir. Ande pela misericórdia, pela graça, deixe que Deus lhe capacite pela graça, até que você atinja o alvo, que é a vida eterna ao lado do seu Pai, que você tanto ama. Então, permita que ele capacite, através do seu Espírito e pela graça. Não acha que você consegue santidade por esforço próprio. Busque a presença de Deus, porque o Deus que é santidade vai fazer com que você ande em santidade diante dele. Então, a graça de Deus nos salvou e pode muito bem nos conduzir em santidade até o dia da vinda de Cristo. Então, a graça, e já concluindo, para nós entendermos que a graça, ela veio para nos salvar, como de fato nos salvou. Mas a graça também existe para nos manter de pé. É isso, a mensagem que eu gostaria de trazer, central é essa, que a graça nos salvou, mas a graça nos mantém, ela nos capacita em vitória sobre o pecado. Eu não preciso dizer hoje que estou de pé e amanhã cair, e depois cair de novo, e depois cair de novo, nos mesmos pecados. Eu sei que enquanto nós estamos nesse corpo mortal, a tendência dessa carne é o pecado, eu sei disso, mas eu estou falando aqui de uma vida na prática do pecado. Não estou dizendo você cometer alguns erros que muitas das vezes a gente comete, mas viver uma vida na prática do pecado, quem se encontrou na graça, quem vive pela graça, que capacita, aquele que se achega ao trono da graça, não vive numa vida constância no pecado. Então, Cristo, ele não nos salvou e nos deixou andar sozinho. Ele próprio disse que estarei contigo até a consumação do século. Então, entenda, ele lhe salvou e ele caminha com você. Ele lhe salvou da condenação eterna e ele lhe conduz pela sua graça. Então, você não é mais escravo do pecado. Você não tem mais que incorrer nos mesmos erros, porque existe uma graça que lhe salvou e existe uma graça que também lhe capacita. Então, louve a Deus pela maravilhosa graça dele. E além de ter salvo a vocês, salvo a mim, ele também nos conduz. Nos conduz pela sua graça. Eu não preciso mais ser escravo do pecado. Realmente, Cristo veio salvar o seu povo
dos seus pecados. Ele veio e cumpriu perfeitamente a sua função. Me salvou da condenação do pecado e me salvou também numa vida de prática do pecado. Eu não preciso mais ser escravo desse pecado. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade. Eu gostaria que os irmãos ficassem com essa palavra hoje e vamos buscar mesmo da parte de Deus viver em vitória sobre o pecado pela graça que nos capacita. Nós não precisamos mais